Olá, eu sou Bruno Pavão e esse é o primeiro episódio do podcast Curadores de Legado, onde a gente conversa com profissionais de altíssimo nível de excelência, que são referências nas suas respectivas áreas. E, cara, não poderia ser diferente, né? O primeiro convidado tá aqui, é próximo da gente, trabalha na mesma área, tem um estúdio aqui no mesmo condomínio que a gente. Cara, Giovanni Garcia, referência monstruosa, máxima em fotografia de casamento, outras áreas também, mas, cara, eu passei um tempo ali dando uma pesquisada, olhando no teu site. É mais fácil nomear quais prêmios internacionais você não tem ainda, né? Capa da National Geographic, cara, como você conseguiu isso, né? Como que você chegou nesse nível, né? É impressionante, porque a cidade de Petrópolis, de um modo geral, tem uma mentalidade de escassez muito grande, né? As pessoas sentem que para você ter sucesso você precisa sair daqui. E você fez muitos trabalhos internacionais, mas não, você continua aqui. Você é um fotógrafo daqui, você tem tua base aqui, você opera daqui. Como é que foi isso para você? Por que você decidiu entrar na fotografia, né? O que te motivou? O que te faz sair da cama todo dia, né? Por que você decidiu seguir carreira na fotografia antes de qualquer coisa? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Bruno. Prazer estar aqui. Nos vizinhos, né? Ótimo profissional também. Mas 3 anos aí, né? Finalmente aconteceu essa visita. Verdade, cara. Foi um prazer. E vai ser ótimo bater esse papo com vocês aqui. Obrigado. Vamos lá, cara. Como eu cheguei nessa coisa toda? Eu não sei se... Muita gente não sabe, mas eu eu era laboratorista, cara. Laboratorista da Kodak, não sei se você lembra. Lembro. Da Kodak. Então, na Kodak, eu era o cara que fazia as revelações, né? As pessoas deixavam aqueles filmes em 1 hora ainda para deixar para revelar. Aqueles rolinhos, né? Isso aqui em Petrópolis? Em Petrópolis. Na Kika Colorida? Não, no Foto Petrópolis. Ah, na Foto Petrópolis. Era um laboratório da Kodak mesmo. Ah, não. Tá ok. Eu era o cara que revelava e o primeiro a ver as fotos primeiro. Uhum. Então, certas fotografias me chamavam muita atenção. Especialmente a dos profissionais, né? Uhum. Documentaristas, correspondentes de guerra. O que eu mais queria ser no início da carreira, que nem era carreira ainda, eu queria ser fotógrafo de guerra. Não por ser violento, por ser... Não, mas eu achava que esse cara trabalhava bastante. Porque ele tinha que ir para um local, entender o que estava acontecendo, interpretar a cena e passar para o mundo ver. Falou, ó, mundo, isso aqui está acontecendo nesse lugar. Uhum. E era responsabilidade enorme. E os lugares eram difíceis, né? Era lugares perigosos, noite, dia, pouca luz. Ele tinha que trabalhar muito, esse cara. Ele tinha que ter muita técnica, ele tinha que ter uma ação-reação muito boa. E eu queria ser esse cara. Nessa época, eu comecei a fotografar também para os laboratórios. E eu queria trazer essa parte de documental para dentro dos eventos sociais. Uhum. Isso a gente está falando de 22 anos atrás. Não era muito comum, né? Era um pouco ousado, assim. Uhum. As pessoas gostavam das coisas mais engessadas, um pouco mais formal, mais posadas, né? E tal. E eu queria trazer história, porque tudo tem história, né? Qualquer lugar, eu acho que os detalhes, a história é que dá o valor à coisa. E nessa época eu comecei já trazendo um pouco de história, um pouco de alma, um pouco de realidade para essa fotografia que era tão engessada, que era mais comum. E a partir desse momento eu fui, assim, me enfiando de cabeça nisso. Paralelamente, eu estudei Direito, fiz jornalismo depois, para me aproximar um pouco mais das histórias. Mas a ideia é sempre continuar na fotografia para somar, para me ter mais recursos, para mim poder entender mais as pessoas. Se eu pudesse, eu fazia antropologia. Que maneiro. Filosofia, psicologia. É engraçado. É sempre uma forma de entender as pessoas. Não, eu acho muito bacana. Você falou de antropologia, cara. Eu sou formado em cinema, né? E as pessoas sempre... Não, como é que foi a faculdade de cinema? Eu falei, cara, a melhor aula da minha faculdade inteira foi antropologia cultural. Foi onde eu mais aprendi sobre o mundo, sobre o comportamento das pessoas, sobre como as coisas funcionam, né? Eu acho muito engraçado isso, de como as áreas satélites, as áreas externas da profissão, às vezes, são os que mais te ajudam a ser excelente naquela área, né? Verdade, elas somam, porque o fato de eu conseguir me antecipar numa imagem, numa cena, que talvez as pessoas ainda não viram, e nem eu, mas eu estou prevendo por entender ali como essa pessoa está pensando, como o outro vai reagir. Daí eu consigo me posicionar de uma forma que eu vou ser o primeiro a ver. Uhum. Ou eu já vi antes de acontecer. Então, esse lance de entender as pessoas antes de fotografar, eu acho, nem só casamento, eu acho que qualquer área. Você consegue, porque as pessoas não são da nossa área, né? Então, às vezes, elas têm dificuldade de passar o que querem, mas não sabem
formatar isso de uma forma... A gente tem que entender o que a pessoa não sabe falar. Uhum. Daí você consegue se antecipar de novo, ou no entendimento, ou no atendimento, ou numa cena. E aí você consegue um plus, né? Um recurso a mais. Não, é exatamente isso, cara. Eu acho muito interessante que você falou ali do 22 anos atrás, né? Isso foi o quê? 2003, mais ou menos. Eu lembro que quando eu estava começando a aprender ali, me desenvolver como fotógrafo, como filmmaker, né? Antes de eu começar a pensar em fazer a faculdade de cinema, eu lembro que eu estudava muito fotografia de casamento. Eu cheguei até na minha época de estágio ali do ensino médio. Eu lembro que eu deixei um cartão de visita no teu estúdio para ver se você me chamava para ser assistente. Eu lembro dessas coisas, né? Mas eu lembro que eu estudava muito sobre os diferentes estilos de fotografia de casamento, né? Tem ali os documentaristas de casamento, eu me lembrei muito disso que você falou. Tem um artigo que eu li uns anos atrás que ficou muito marcado na minha memória, de que um fotógrafo estava registrando um casamento com essa proposta, né, mais documental, e que em algum momento dentro do camarim onde estava sendo maquiada a noiva, tinha uma banana em cima do livro de fotos do pré-wedding. E ele foi lá e tirou foto da banana em cima do livro. Por quê? O que aquela banana significa? Provavelmente nada, mas aconteceu e ele registrou. Exatamente. Fez parte da história daquele dia. Provavelmente a noiva vai se lembrar de alguma coisa relacionada com aquilo ali quando ela vê aquele álbum, né? Eu tenho várias histórias assim relacionadas a exatamente isso. Assim, making off e coisas que aconteceram. Por exemplo, tem uma história muito boa. Uma vez eu estava fazendo um casamento em Itaipava, e aí a noiva entrava por um lado, tinha o U aqui, e as pessoas estão esperando ela aqui. Então, de onde a noiva vinha, ela descia uma escada, ela vinha de casa, era um sítio da família, algo assim. Ela descia uma escada, saía, e só aqui as pessoas conseguiam visualizar. Só que eu estava no meio, eu visualizava as pessoas e eu visualizava ela. Na hora que ela desceu a escada, ela tropeçou, pisou no vestido e caiu. E a escada. Eita. E só eu vi. E ela estava com o pai dela, e ela caiu, e eu fiquei tenso, assim, eu falei, não Tira dá ou tempo não de tira? chegar lá para ajudar, o máximo que eu posso fazer é fotografar, vamos fotografar. Eu fotografei. Passou o casamento, e na hora de entregar as fotos eu fiquei pensando, será que eu entrego essa foto? Será que eu não entrego? Será que eu vou trazer coisas ruins ou não? Eu falei, mas aconteceu, cara. Isso aconteceu. Eu vou enviar. Aconteceu, eu vou enviar. E aí eu enviei as fotos. Cara, naquele dia, acho que meia-noite, o telefone toca, era ela. E aí ela tava passando mal de rir, cara. Que ela falou que falou pra família inteira e ninguém acreditou nela, que ela tinha caído. E ela ali agora ela tinha foto, tava mostrando Então, pra todo pra mundo. provar. Então, teoricamente, foi a foto mais marcante do casamento. Foi a foto do tombo. Não talvez a mais bonita, mas a que mais marcou o dia dela. E marcou, aconteceu no dia. Então isso é documentar um detalhe, né? Uma coisa. Não é tão... Nem sempre tudo vai ser lindo, maravilhoso, mas são coisas que aconteceram. Então, a gente tá ali para isso, né? Para trazer a verdade. Cara, que loucura. Que bacana. Eu achei muito interessante isso que você falou ali da fotografia de guerra, né? Que passava as coisas pela tua mão. E é bacana isso ter te inspirado a seguir pelo... Pode ser considerado o mais oposto possível, né? A fotografia da violência te incentivou aí pro caminho da paixão, da família, enfim. É uma curiosidade interessante. Mas o que me marcou disso que você falou, eu nunca teria imaginado que esse tipo de fotografia passasse pela cidade de Petrópolis em algum momento. Né? Eu não imaginava que existissem esses fotógrafos aqui ou que esses trabalhos passassem em algum momento por um laboratório daqui. É muito interessante isso, né? A gente não tem noção das coisas que acontecem em outros mercados, né? Eu não era fotógrafo nessa época, eu era criança ainda. Mas eu fico pensando sobre como que isso exemplifica os desafios que você teve por ser daqui. Né? Talvez você vá me dar uma perspectiva completamente diferente, mas a gente, gerenciando uma produtora audiovisual aqui, a gente tem muito desafio por não estar num grande centro, né? Você que já viajou o mundo, já fez fotografia internacional, já fez muitos projetos pelo país inteiro, como que você vê essa perspectiva de ser de um lugar pequeno, né? De não ser de um grande centro, e ainda assim decidir basear o teu trabalho daqui? O que você viveu de desafio por escolher fazer dessa forma? Eu digo que no início, cara, é muito difícil. O início foi bem difícil. Petrópolis é um celeiro de talentos, né? Tem muita gente boa aqui em todas as áreas, cara. Tem músicos, tem artistas, tem atores, tem de tudo aqui. A galera é muito boa, que acaba acontecendo em algum lugar, ou aqui, ou fora. Então, Petrópolis sempre foi um exportador de talentos. E no início foi muito difícil para você abrir a porta, né?
para se conseguir que as pessoas acreditem em você e tudo mais. E aí meu primeiro concurso ou prêmio foi em São Paulo. E aí eu comecei a aparecer, cara. Foi em São Paulo, depois no Rio, e de Rio de novo, e depois no Rio. E depois, quando eu ganhei voz lá fora, aí eu ganhei aqui. Mas eu primeiro fui lá. Então, acho que Petrópolis deve um pouco nessa coisa. Eu digo as áreas responsáveis, né? Que seriam, tipo, mais administrativas, mais políticas, talvez, de dar essa força para os talentos e as pessoas que acontecem em Petrópolis, para que segure aqui e tudo mais. Retenção de talentos, né? Retenção de talentos. Porque, às vezes, as pessoas você vê sendo reconhecidas fora daqui. Os meus primeiros prêmios foram fora daqui. Então, fui reconhecido no Rio, consegui entrar no mercado de trabalho no Rio. E a escolha de ficar aqui é porque a cidade é inspiradora, né, cara? Petrópolis é uma cidade linda, você fica... É tão perto do Rio, mas ainda é tão calmo, né? Eu me sinto seguro aqui, as pessoas... Todo lugar que você olha é inspirador, é bonito, as pessoas... família, é tudo aqui, é tão perto de tudo, então eu prefiro morar aqui e ir para esses lugares, voltar. Mas te digo que no começo é difícil. Qualquer lugar é difícil. Mas aqui, cara, foram muitas portas que bateram na cara e eu tive que ser resiliente e continuar e acreditar no que eu tinha na cabeça, né? Eu preciso continuar. E aí, de repente, acontece. De repente, começa a abrir, as pessoas começam a confiar, né? De fato... Engraçado, essa é uma história que eu já ouvi de muita gente, né? De que para você se tornar uma referência aqui, você primeiro tem que se tornar uma referência lá fora. De que a população daqui, de um modo geral, só respeita o talento que vem de fora, né? Tipo, o cara é de Petrópolis não deve ser muito bom. Pô, o cara ganhou o prêmio em São Paulo. Ele é petropolitano. Não, ele ganhou o prêmio em São Paulo, então tá bom. Né? É uma verdade cruel. Petrópolis tem essa coisa ainda, não sei, mas acontece isso aqui. Enfim, a gente vai abrindo a porta É uma escolha, né? A gente decidiu, a gente viu o que tem de bom aqui, decidiu fazer acontecer aqui. Então a gente meio que tem que se virar com isso, né? A gente tem que dar um jeito de crescer e de fazer a relevância surgir de algum lugar. Né? Em relação a todo esse tempo de trabalho que você tem, né? Você falou ali, em 2003 você teve uma proposta muito ousada, né? Como é que foi a aceitação desse novo produto pelo mercado? Você teve que se adaptar um pouquinho para depois ir mostrando? Como é que foi esse sentido assim de sair com algo diferente da proposta padrão do mercado? Nessa época eu era muito novo ainda, né? Eu tinha 19, 20 anos. E para um moleque, assim, era meio que desconfiança, né? Pô, esse cara tá tentando implantar isso aqui. Então, quando as pessoas viam as imagens, elas conseguiam ter acesso às fotos, cara, isso é legal, hein? Elas entendiam, eu gosto disso. Então, quando você exemplificava ali com material, isso era bem aceito. Não tem um, cara. Se for pensar agora, hoje, as fotos mais legais que você tem na sua vida, você vai lembrar de coisas que aconteceram de verdade. Foram só coisas reais, assim. Existe fotos, aquela posadinha que vai estar no porta-retrato e tal, mas as reais, assim, as coisas visceral, que você vai lembrar, você se emociona, são coisas que são inesperadas. São as imagens inesperadas, que ninguém estava prevendo, ninguém não estava numa lista de fotos. Eu preciso dessa. Essa aqui vai ser uma inesperada. Não tem como você prever isso. Tem como fazer uma lista de fotos, lista de fotos com os pais, com, sei lá, com os padrinhos, com não sei quem, entrada, saída... beijo, beleza. Essas fotos são só ok. As fotos, elas são inesperadas. É da noiva tropeçando, é da banana no livro. E são essas que elas vão marcar, que você vai lembrar pro resto da sua vida, que ela vai escolher pro álbum, que ela vai que vai fazer sentido. Então, as pessoas não tinham muito acesso a esse tipo de material. Quando falava, não vendia muito, mas quando via, eu quero isso. As pessoas falavam, eu quero isso. E aí foi virando meio que uma referência desse tipo de fotografia. Tipo, a gente faz tudo que tem que ser feito, da lista de fotos que eles enviam para as pessoas, para o cerimonial e tudo mais, mas também entrega muito inesperado, que para mim é a parte mais cara, assim, a parte mais legal. São as fotos que não tem nenhuma lista de fotos. Não, bacana, cara. Faz total sentido. Quando a gente estava pensando ali, depois que a gente combinou com você, vamos marcar a primeira gravação, eu fiquei pensando muito, né, sobre quais assuntos que eu queria levantar.
E eu fiquei pensando, pô, cara, tem mais de 20 anos de experiência, né? Certamente ele viveu diferentes épocas. O que mais mudou de lá pra cá, né? Eu fiquei pensando, pô, 2003 certamente tinha fotografia analógica ali. Eu fiz 5 anos de fotografia analógica. Engraçado que eu comecei a aprender fotografia com uma câmera analógica, então eu tive muita experiência ali de ir na Foto Petrópolis, de ir na Colorida. Eu trabalhava na loja do meu pai vendendo acessório de celular, camisa personalizada e tal, e ele me pagava um valorzinho ali por diário. E toda semana o dinheiro que eu ganhava, no começo da semana eu ia lá, comprava um rolo, no final da semana eu ia lá, mandava revelar. Era o meu dinheiro, o meu custo ali, né? Minha adolescência foi gastando dinheiro em filme para aprender a fotografar. E você viveu uma transição ali, né, do analógico para o digital. Eu vivi uma transição um pouco diferente, que foi ali, eu já comecei a fotografar tendo acesso a câmeras digitais, mas a gente ali de 2010 para cá, mais ou menos, que foi quando eu comecei a entrar nesse mercado, a gente começou a ter a revolução das câmeras híbridas, né, que é as câmeras fotográficas que também faziam vídeo, enfim. Então eu sei exatamente o que é viver uma transição ali em termos tecnológicos. O que isso representou para você em termos de sair do analógico para o digital? Teve muita diferença? O que mais afetou, assim, quais foram as mudanças nesses últimos 20 anos entre tecnologia ou mudanças sociais, pandemia? O que mais afetou o seu negócio, assim, fatores externos? Bruno, eu acho que a mudança mais drástica, assim, a mudança mais que fez mais diferença foi o analógico para o digital. Eu digo no século. Uhum. A gente vinha de uma base muito, muito pautada e muito sólida do analógico, né? Então, era dezenas de anos para trás, com analógico, filme, era 6x6, 3x4, vários formatos de filme diferentes, 35mm. E anos, cara, anos e anos e anos e anos e anos e anos. Aí, de repente, surgiu o tal do digital, né? Fotografia digital. E eu estava bem lá nessa hora. Eu peguei essa base boa de analógico, eu consegui fazer uma escola muito grande no analógico. E aí eu consegui visualizar, talvez isso tenha feito muita diferença também. Eu, por ser muito novo, eu estava muito inserido já no digital, eu já fazia muito bem, trabalhava com Lightroom, Photoshop, os primeiros. Então, eu fazia parte da manipulação da loja, ainda no analógico. Eu estava muito à frente de visão de o que estava por vir e que não tinha volta mais. Uhum. Então, assim, nessa época, eu lembro que eu tinha um Ford Ka, cara, aquele primeiro, o roxinho. Sei. O A horrível, baratinha. era feio demais. Foi um carrinho que eu tinha gastado um dinheiro pra caramba nele. E tudo que eu tinha era aquele carro. E aí, quando saiu o digital, eu falei, eu preciso ter uma câmera digital. Eu tenho que sair na frente de todo mundo, porque tinha muita galera boa, mas a galera um pouco mais cabeça dura, assim, meio quadrado, mais conservador. Pô, não, isso aí não, nunca vai barrar o filme 35mm. A qualidade disso é absurda. Como no começo era verdade. A qualidade era bem melhor. Só que eles eram muito resistentes. E eu falei, eu preciso disso agora. E aí eu troquei meu carro, eu troquei meu carro em uma câmera, uma 20D, era uma EOS 20D. Olha só. Da Canon e um flash. Ponto. Só deu pra isso. A câmera e o flash. E eu fiquei a pé. E aí, Ousadia, cara. Ousadia. Foi a primeira câmera digital que eu tinha. E depois daquilo ali foi história, cara. E aí eu comecei a desenvolver muito mais, ver os recursos e tal. E quando as pessoas, os fotógrafos da época, né, que eram mais famosos e tal, eles começaram a entender, já era. Eu já estava a uns 5 quilômetros na frente deles, né, na parte digital. E eu fui investindo nisso. Quanto mais eu saía os equipamentos, mais eu ia atrás, mais eu estudava. Eu fiquei muito, muito à frente nessa época dessa transição, por ser, talvez, a vantagem de ser muito novo. Mas essa transição, para mim, foi a diferença do mercado máximo, assim, que existiu talvez nesse século, a diferença de tecnologia. Eu acho muito interessante essa discussão de equipamento, né? Para quem não é do mercado, talvez não saiba, mas existem meio que dois campos, né, da galera sobre equipamento. Tem a galera que fala que equipamento não importa e tem a galera que fala que tudo que importa é equipamento. Eu acho que existe um meio termo, né? Tem um meio de campo aí para você encontrar. Com certeza. Mas eu nunca acreditei nessa coisa de equipamento não importa. Cara, se equipamento não importasse, não existiria câmera de cinema desse tamanho, estaria todo mundo fazendo audiovisual, fazendo grandes
as produções com telefone celular. Por que não tem? Né? O Lógico. equipamento faz diferença. O que ele representou ali, o analógico para o digital, né? Tudo bem, teve ali toda a coisa do, pô, o dinossauro não quer acompanhar, eu tô aqui na frente, eu sou jovem, vou lá, vou acompanhar o mercado, ver aí o que tem de novidade, fazer diferente. O que essa mudança, né, do analógico para o digital, o que isso representou no seu trabalho, né? Mudou alguma coisa na tua relação com o teu cliente? Mudou alguma coisa ali na forma como você planejava, como você precificava as coisas? O que mudou, assim, de fato, no trabalho por conta da tecnologia? Qual foi o impacto? O impacto talvez foi de ter que traçar um caminho solitário, porque esse caminho não existia ainda. Esse caminho a rapidez que ele me oferecia do digital. A rapidez, a quantidade de imagens que a gente conseguia fazer. Um filme, a gente fazia 36 imagens em um filme. Você tinha que trocar, você usava 5, 6 rolos de filme num evento. A partir do digital, a gente já conseguia fazer 1.000, 2.000 fotos, coisa que era impensável né? na época do analógico. E aí, a coisa toda do disparo contínuo, de você fazer várias fotos de uma ocasião só, né? cara. E, tipo, em relação à iluminação, você precisava ter assim, uma quantidade menor de tipo de luz, porque você tinha uma absorção de luz muito boa, ISO era absurdo em relação ao analógico. Então você tinha novos recursos que ninguém tinha. Aquilo, ninguém, que eu digo ninguém, o mundo não tinha. A tecnologia saiu e eu comecei, como eu saí na frente dessa tecnologia, a gente começou a ter novas perspectivas, novos caminhos que ninguém caminhou. Então foi meio que teve que fazer uma trilha para precificar, para poder entender, para saber para onde isso está indo, para saber. Então, assim, essa fase foi muito de descoberta. Eu não tive muita mudança. O meu foi mais descoberta. Eu tive que ir para ver o que ia acontecer. Daí, com esses novos recursos, estava acostumado com os recursos mais primitivos, né? Com os novos recursos, a gente começou a entender. Pô, eu posso ter mais clientes, eu não posso ter mais uma câmera agora, eu vou ter que ter duas, porque a diferença é brutal se essa quebrar para outra. Então, quem tem uma não tem nenhuma. Sempre tem isso, né? E como é que isso vai reagir? Como é que as pessoas vão aceitar? Como é que é a revelação disso aqui? Qual o tipo de papel que vai ficar melhor? Tudo era uma interrogação. O que? Voltando ao assunto do equipamento, eu nunca fui o louco do equipamento. O cara que tem que ter o melhor, saiu, agora é melhor. Mas eu quero ter sempre os melhores recursos para que, se eu pensar numa coisa, eu conseguir fazer. Tudo que facilite o teu trabalho, né? Sim, eu preciso fazer uma foto aqui sem luz externa e tal, eu preciso do equipamento, eu preciso de uma lente boa. Então, eu preciso de uma lente clara. Eu preciso de um ISO, eu preciso de uma câmera que ofereça um ISO bom para eu poder atender isso. Então, eu quero ter na mão recursos para que venha na minha cabeça eu conseguir reproduzir. Se o equipamento me limitar, eu preciso de outro equipamento. Se eu preciso fazer uma foto sua aqui agora e eu acho que por causa do equipamento vai sair ruim, eu preciso trocar equipamento. Então, eu sempre digo, qual é o melhor equipamento? O que você puder. É o que resolve o teu problema agora. Exatamente, o que você puder. Você não pode, então vai se adaptar ao que pode. Mas se você puder e o trabalho exigir aquilo, você precisa ter o equipamento que vai atender. E nem sempre é questão de preço. Às vezes é só entender qual a coisa que vai te atender. Pô, esse aqui vale 10 mil reais, mas esse aqui 2 atende. Beleza, 2. Não quer dizer nada. A foto revelada vai ser igual. Não tem nenhum problema. E em relação aos clientes, né? 22 anos de mercado. Foi ali, né, que você começou, 2003. O que mudou no comportamento do público, né? Vou começando a entrar um pouco nessa coisa do legado, né? Quais eram as expectativas do teu cliente ali no começo e quais são as expectativas hoje? O que mudou ali com a revolução do celular, né? Que eu vejo muito fotógrafo de casamento reclamar, muita gente, muito noivo falando, temos uma equipe de fotógrafos, não fiquem tirando o celular no meio da cerimônia para enfiar na cara do fotógrafo e ficar o corredor cheio de celular. O que você mais sente que mudou ao longo desses 20 anos em relação ao comportamento dos seus clientes? As pessoas hoje elas estão mais exigentes, né? Exigente por quê? Porque ela tem na palma da mão um telefone que tem uma qualidade de imagem muito boa e ela tem acesso a qualquer tipo de foto em qualquer lugar. Então, antes que ela precisava de uma pessoa para fazer uma foto interessante da fachada da casa dela, do aniversário da filha, hoje ela consegue fazer com o celular e vai sair bom se ela tiver uma boa ideia de ângulo e tudo mais, ela vai conseguir uma imagem legal. E aí, antes não tinha essa referência, hoje tem. Então, se você apresentar uma foto mais ou menos hoje para o cliente e ele tem na mão dele uma melhor que a sua, você não serve.
Para que ela tá te chamando? E tem acesso a mais referência também, né? Então, assim, você tem que surpreender. E você só surpreende alguém se mostrar algo inédito, se mostrar algo que ela não conhece, se mostrar algo que é inalcançável com o celular dela. Não em relação a equipamento. Hoje isso aqui entrega muito. Em relação à visão, em relação ao entendimento. Aí vem a parte da fotografia. Em relação a ângulos, em relação à fotografia de fato, de composição. Enfim, tem várias coisas que vão somar com isso aí. Então a exigência hoje é um pouco maior. E conforme você sobe um pouco mais o nível, né, de eventos, assim, tipo, os eventos mais caros, os eventos mais que a galera tem um orçamento bem maior, e esse vai aumentando também. Porque, assim, quanto mais sobe, mais a exigência vai subir. Então você precisa surpreender. E quando a pessoa vê uma foto sua, um material seu, que ela gostou, ela quer aquilo para cima. Ela não quer nada daquilo para baixo. Então você tem que ficar se reinventando, se refazendo toda semana. Então toda semana que eu vou para um evento, eu acho que tem que ser melhor que o último. Então o próximo tem que ser melhor que o último. O próximo tem que ser melhor que o último. Não posso descansar. Eu tenho que ser sempre com aquela de eu preciso dar o meu melhor o tempo todo. Porque se você dá uma piscada, o mercado te engole. Eu acho sensacional que você meio que já respondeu minha próxima pergunta, né? Eu tava pensando aqui, cara, como que você se mantém relevante em 22 anos no mesmo mercado, né? Porque para todos os efeitos, se você olhar friamente em termos objetivos, o que você está fazendo é a mesma coisa, né? É o mesmo serviço, é a fotografia de casamentos com um olhar documental. Para todos os efeitos, né? Friamente é a mesma coisa. Mas certamente que você não trabalha da mesma forma que você trabalhava 22 anos atrás, né? O que você faz para se manter relevante no mercado? Você já falou grande parte aí dessa coisa da criatividade, Acho né? que é um adeno, né? Para se manter, é difícil, né? Se manter no mercado e performando esse tempo todo. Você precisa se manter motivado. E a motivação, ela pode vir de vários lugares, né? Coisas que você gosta de fazer. Eu fiz uma vez um curso com um cara chamado Joey Busink. Ele é americano e ele se tornou fotógrafo aos 54 anos de idade. E aos 58, acho, ele se tornou um dos melhores do mundo na fotografia. Caramba. Antes disso, ele era doutorado e mestrado em Harvard em psicologia. Caraca. Professor. Mestrão, um cara sensacional. O curso que eu fui fazer com ele era em relação ao entendimento das pessoas, porque era uma área muito forte dele. E ele, na turma, né, na sala de aula, ele falou, gente, quem aqui tem um tempo semanal dedicado a você mesmo? Ninguém levantou a mão. Por quê? As pessoas, não, eu tenho minha agenda cheia, eu preciso levar meu filho no colégio, não sei o quê, não dá. O outro, não, eu tenho que trabalhar 24 horas praticamente, o outro não tem o quê, eu tenho que cobrir e tal. Enfim. Ele provou, cara, que quando a gente tem um tempo pra gente, um tempo livre, um tempo dedicado ao Bruno. Bruno, eu faço isso durante a semana dedicado a mim, não pensando em nada, dinheiro, nada. Quando a gente dedica um tempo na semana pra gente, a nossa mente, ela muda de uma forma enorme em relação a bem-estar familiar, bem-estar próprio, criatividade, trabalho, tudo tu faz melhor. Então, ele mostrou um estudo que ele fez na universidade. Ele pegou um grupo de pessoas que não tinham tempo para nada, ficava a semana inteira trabalhando, só com tarefas, se não fosse trabalhando com tarefas que tinha que fazer, e um grupo de pessoas que dedicava meio-dia dessa semana, só meio-dia, para fazer as mesmas coisas. E esse meio-dia escolhia fazer uma coisa que tu queria, independente. O que tu gosta de fazer? Eu gosto de jogar dama, jogar xadrez, ler, eu gosto de música. Passear, música, não importa. É algo que você não tenha compromisso, que você gosta de fazer. A pior resposta que ele tinha é que as pessoas, às vezes, nem sabiam o que dava prazer. Ele perguntava, o que te dá prazer? As pessoas, não lembro mais. Isso, a pessoa está quase morta por dentro. A criatividade dela está esmagada. O interior dela tá amassado. Ela não sabe o que tem. E algumas sabiam ainda. Não, eu gosto de fazer X coisa. Aí esse grupo que fazia X coisa por meio-dia durante a semana, elas evoluíram de uma forma muito grande em relação às outras.
E elas falavam, contavam quando chegava assim, sei lá, o dia era sexta. Chegava na terça, na quarta, já contava no relógio. Tá chegando, tá chegando. Chegou na sexta-feira. É hoje o nosso dia de fazer o que quer. E aquilo, cara, aliviava a mente de uma forma... Então, assim, ele trouxe isso da psicologia para colocar na fotografia. E eu sempre tive essa coisa de manter a minha parte criativa vindo de outras coisas. Então, eu gostava de assistir clipes musicais MTV, não sei se você lembra. Uhum. Pô, ficava horas vendo clipe de MTV. Até hoje eu vejo alguns clipes. Eu gosto de ver iluminação de cinema, de filmes de cinema. Então eu fico viajando. Tá vendo o filme? Eu não sei o que é o nome da pessoa. Eu tô vendo a luz ali, que eu tô viajando na iluminação. Eu gosto muito de esporte também. Então hoje eu faço, sei lá, eu entrei no triatlon agora. Tô fazendo triatlon. Caramba. Todo ano agora eu tô me dedicando a fazer uma coisa. Esse ano eu fiz uma maratona de montanha. Maneiro. No gelo. E ano que vem eu vou fazer uma prova de Ironman. Isso ninguém sabe, né? Primeira vez agora que eu tô falando. Porra, informação privilegiada. E por que isso? Porque isso me ocupa de uma forma tão boa a cabeça que me deixa muito bem a minha parte criativa. A minha parte criativa ela fica intacta e eu consigo produzir de uma maneira muito melhor tudo que eu fizer. Então, se eu vou estar num evento, se eu vou estar no estúdio, se eu vou estar na minha família, se eu vou estar com os amigos, eu vou estar melhor. Eu vou ser uma pessoa melhor, criativa e psicologicamente se eu me manter motivado. Então, eu enrolei, mas é só para falar da motivação, né? Não, achei excelente. Se mantém motivado por algum... Eu me mantenho motivado por alguma coisa extra à fotografia. Não é a fotografia. Lógico, isso me faz ter vontade de fazer melhor toda semana, né? O trabalho. Então... não que a motivação não possa ser relacionada ao trabalho, né? Sim. Às vezes eu tenho um excelente exemplo que eu acompanho muito a Fórmula 1, né? Você falou de esporte, eu me lembrei disso. Uma das maiores referências atuais, que é o campeão que foi ali entre 2021 e 2024, né? Ele foi 4 vezes consecutivas campeão de Fórmula 1. Ele é tão obcecado e apaixonado pelo esporte do automobilismo que ele faltou à cerimônia de premiação do último campeonato e descobriram que durante essa cerimônia, em vez dele estar atendendo, ele estava participando de uma corrida virtual. Ele faltou à cerimônia para participar de uma corrida virtual. O cara é tão vidrado que, beleza, terminei de correr aqui, acabei de perder o campeonato mundial por 2 pontos. Tá bom, no dia seguinte estava lá ele no simulador dele fazendo a corrida virtual porque é o que ele é apaixonado na vida dele. Ele vive aquilo. Né? Eu acho muito bacana essa coisa da motivação pessoal, faz realmente muita diferença, né? Isso que você falou do cuidar do corpo é uma coisa que eu botei em prática recentemente e eu vi que faz uma diferença brutal, né, cara? Você tirar um tempo ali, você se comprometer, tipo, não, todo dia eu tenho que sair de casa um pouco mais cedo ou chegar um pouco mais tarde, porque o meu corpo é minha ferramenta de trabalho tanto quanto a minha mente, né? Então eu preciso me manter saudável, porque a saúde é o que me permite continuar trabalhando e me desenvolvendo, enfim. É muito interessante e é bacana ver que isso aí é uma coisa que te estimula psicologicamente também. Né? Você falou ali da corrida de montanha, eu me lembro, cara, eu nunca vou me esquecer, uma das melhores experiências que eu tive na minha vida foi na fotografia, mas foi um curso que eu fiz. Não, eu quero ganhar dinheiro. Não, eu só queria aprender. Eu só queria aprender a fazer, que foi astrofotografia. Cara, eu fiz uma peregrinação para Itatiaia junto com um amigo e a gente ficou 16 horas subindo e descendo uma montanha lá para fazer foto do céu noturno no lugar mais espetacular que eu já vi na minha vida. E essas fotos são meu fundo de tela do computador até hoje. A lembrança desse dia, eu tava com a diarreia desgraçada e ainda assim a memória é incrível. A experiência que eu vivi ali foi incrível. E o tipo de coisa que me motivou durante muito tempo. E até hoje, foi uma experiência que eu vivi. E volta e meia a galera fala, meus amigos fotógrafos, cara, eu queria aprender. Falou, vamos lá, vamos marcar um dia, pegar um final de semana e a gente vai lá, eu ensino pra vocês. E aí eu já fiz umas 2 microturmas de amigos que queriam aprender astrofotografia, juntei e falei, não, pega lá, pega a câmera, pega a lente, não sei o quê, vamos passar o final de semana na casa do amigo tal, lá no... Eu sempre esqueço o nome, ali no Rocio. Boné? No Boné, exatamente. A gente tem um amigo ali que tem uma casa, a gente foi lá, juntou os 4, ficamos tirando foto da casa dele de noite, aí subimos para pegar o nascer do sol lá em cima. É o tipo de coisa que motiva muito, né? Você junta essa galera assim, nossa, é realmente uma experiência incrível. Você desenvolver coisas que você gosta traz uma diferença monstruosa pro resultado final. Eu não trabalho, né? Tipo, eu vivo disso, mas eu não trabalho. Eu vou todo evento eu fico contando na hora, cara, como se fosse aquela minha hora do
do vou fazer o que eu quero fazer, Uhum. eu fico assim, pô, tá chegando a hora, tô indo pro evento, vou agora, e vou sorrindo e volto sorrindo, assim. É cansativo, é desgastante, você fica talvez 15 horas em pé, você tem que lidar com um monte de gente, você tem que dirigir, você tem que... Mas eu vou como se fosse jogar bola. Eu me vejo nessa hora, assim. Então, quando eu estiver indo pro evento assim, dessa forma, vendo a hora pra poder chegar a hora de ir, Quando tiver assim, tá bom, quando né? estiver assim, eu tô motivado. É isso, cara. Eu lembro exatamente do mesmo sentimento, cara. A gente fez a cobertura em tempo real do Rio Innovation Week esse ano, né? A gente levou uma equipe ali de 7 pessoas e a gente ficou hospedado pertinho do evento ali, umas 2, 3 quadras, cara, do lado da Pedra do Sal. Segunda-feira da Pedra do Sal. Até as 4, 5 horas da manhã, uma barulheira do cacete. Eu acordei desmontado, destruído, morto. E aí eu tive que sair ali do hotel 7h30, 8 horas da manhã para chegar no evento e ficar lá até 10, 11 horas da noite. E eu cheguei lá animado, assim, morto, cansado, destruído, porque não consegui dormir direito. Mas ainda assim, cara, os 4 dias lá animadaço. Por quê? Porque eu tava fazendo o que eu sou apaixonado. Eu tava lá dirigindo uma equipe, vendo os filmes saindo, vendo as imagens chegando. Pô, eu passei o dia inteiro dentro ali da sala, praticamente, né? Porque eu tava dirigindo e coordenando ali a importação dos materiais, a edição, a entrega, o relacionamento com o cliente. Às vezes eu ia para uma palestra ou outra ali para acompanhar o filmmaker, mas a ideia era realmente só dirigir o evento. Foi um cansaço, um estresse, o evento era monstruoso. Às vezes eu tinha que andar 1 quilômetro de um canto para outro, levar uma bateria, porque o assistente já tinha levado para o outro. Aí o outro filmmaker tinha que subir no navio da marinha para poder levar, eu tive que levar a bateria. Enfim, foi muito cansativo, mas foi exatamente isso, cara. Eu chegava 11 horas da noite no hotel, contando os minutos pro dia seguinte, porque eu tava doido para chegar lá de novo. É fantástico isso, cara. Eu não trocaria isso por nada. A galera fala muito do trabalhe com o que você gosta, que você não vai trabalhar um dia na sua vida. Isso é pura verdade. É muito verdade, cara. É assustador. Eu não, eu passo muitos momentos de frustração, de dificuldade. Gerenciar a empresa é realmente muito difícil, né? E às vezes dificuldade financeira também. Eu lembro de uma palestra que eu dei uns meses atrás durante um período de muita dificuldade financeira da empresa, né? E aí eu falei, cara, esse mês, eu compartilhando lá na palestra, né? Esse mês eu tive que escolher entre pagar o estagiário e o aluguel. E isso porque eu não consegui, não tirei salário e tive que ficar devendo aluguel para poder pagar o estagiário. E aí a galera me perguntou, tá, e por que você continua se você tá tendo tanta dificuldade assim? Eu falei, porque eu não tenho outra opção. Porque o meu coração não me permite. É isso que eu tenho que fazer. É a minha missão, é para isso que eu tô aqui nesse mundo, né? Eu não sei se essa coisa é algo que todo artista sente, né? Todo mundo que segue esse caminho ali artístico eventualmente vai passar por uma dificuldade, né? Mas eu não sei se todo mundo tem essa coisa da missão tão forte, né? Que tem aquela coisa É muito da fácil estimulação desviar, né, cara? exatamente. É muito fácil de sair do trilho ali, se desviar é facinho. Mas, cara, eu entendi que ao decorrer da vida, assim, né, do que você quer, você consegue. Não importa o que é, você consegue. Se você quiser, você consegue. Só deu um gatilho aqui da dificuldade, eu lembrei um pouco. Antes do casinho roxo, eu tinha uma CG, né, uma motinha, mas era velha, cara. E como é que eu fazia para chegar nos eventos? Na verdade, antes disso, carona, era ônibus, mas depois que eu comprei a moto, eu tinha uma capa de chuva, a câmera era analógica ainda, né? Capa de chuva, botava os filmes dentro de uma sacola plástica, câmera dentro da sacola plástica, chegava perto do evento bem mais simples, né? Chegava perto do evento, colocava... Aí tava na época usava ainda terno, tava com terno por debaixo, tirava a roupa, colocava a roupa de chuva meio que no mato, assim, escondia, com a sacolinha ali e tal. Aí chegava bonitinho no evento, pá, saía, sorriso no rosto, chovendo assim, ia lá no mato, pegava roupa de chuva, botava e tal, e ia embora. Aí foi naquilo, um tempo, até arrumar o carrinho. Aí arrumou o carrinho e troquei na câmera. Aí começou tudo de novo. E hoje às vezes as pessoas olham e vê, né? Você viajando, vê você aqui e ali. Acha que foi sempre assim, né? Não, cara. Os eventos eram bem simples. Era evento que as pessoas faziam em casa. Eu tinha que separar briga às vezes. As pessoas sem camisa. Hoje ver nos castelos, na França e tal. Não era assim. Foi muita trilha que eu tive que fazer. Cara, muito coisa que você tem que suportar, né? Você tem que acreditar muito em você pra saber que você vai chegar em algum lugar. Acreditar no processo, né? Então, quando você falou aí,
troquei o aluguel. Pô, é isso, cara. Se você acredita, é isso. Não tem... Ninguém vai fazer por você. Você precisa fazer, você precisa querer. Se nem acreditar, você se acreditou, já tá bom. Tem gente que se perde. Ah, não, tem uma dificuldade, não vou conseguir. Não, cara, vai conseguir. Só acreditar e fazer o negócio direito. Faz o negócio certo, tá dando melhor, tá dando melhor. E acredita, você vai conseguir. Não, é questão de tempo. Tem gente que vai demorar 1 mês, 2 meses, tem gente que vai demorar 10 anos, mas vai conseguir. Não é exatamente isso, cara. Não é simples, né? Não. A galera vê o pessoal que tem sucesso aí no mercado e tende a se comparar muito, né? Ficar procurando, não, mas ele é melhor do que eu no que isso, mas eu tô tendo muita dificuldade porque eu ouço muito essa reclamação. É porque eu não faço parte da panelinha. Tudo bem, você não faz parte da panelinha. O que você tá fazendo para crescer em relação a isso, né? Porque muito sobre essa coisa toda do legado, né? Eu sou daqui de Petrópolis, eu fui pro Rio, fiz faculdade de cinema lá, comecei minha carreira lá e estava encaminhado para ficar lá. E aí eu olhei, eu voltava muito para cá, né? Minha família sempre continuou morando aqui. Uma, 2 vezes por mês eu estava sempre aqui. E toda vez que eu batia aqui, eu passava na frente da escola que eu me formei no ensino médio, eu olhava e falava, cara, tem um monte de gente aqui fazendo o mesmo curso técnico de produção audiovisual que eu e que não teve a mesma oportunidade de voltar, de sair daqui para se desenvolver, para fazer uma faculdade, para trabalhar na TV Globo, para trabalhar nas Olimpíadas, para trabalhar nessas coisas. Muita gente daqui não teve essa oportunidade, né? Por que não tem alguém que faça as coisas diferentes aqui? Por que não tem uma produtora que faça grandes trabalhos? Eu olhava pro mercado daqui e falei, cara, tá estagnado, não tem gente fazendo nada de bom, de diferente, de interessante. Por que ninguém faz? Por que ninguém faz? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Por isso que eu voltei do Rio para cá, né? Porque eu senti que eu tinha um legado para deixar para essa cidade, que eu tinha um legado para deixar para esse lugar, para as pessoas daqui, que eu queria ajudar a galera que se forma aqui a olhar para o mercado e falar, pô, talvez eu não precise ir para o Rio para ter sucesso na área, né? Talvez eu não precise sair daqui para virar referência. Talvez eu possa virar uma referência aqui mesmo. E aí tô puxando esse assunto para entender contigo qual é o legado que você acha que você deixa para cá, não só em relação aos teus clientes, né? Porque o teu trabalho meio que é uma criação de legado, né? Você tá pegando um momento que acontece ali e você tá tornando ele, você tá eternizando aquilo ali, né? Você tá transformando um momento em um legado. Mas, de um modo geral, o teu trabalho, né, pro mercado de casamentos como um todo e para as pessoas, tanto da área quanto fora dela, que você inspirou, o que você acha que é o teu legado, assim? Cara, tem muita coisa, né? Tem as pessoas que já passaram, né? De fotógrafo que a gente já formou. Então, nesse tempo todo, já formei, sei lá, uns 20 fotógrafos. E a galera que tá trabalhando, tá no ramo, tem uns aqui, outros fora. As pessoas que eu não conheço, que às vezes me param e falam assim, pô, comecei a fotografar por causa de você. Tem muito disso, né? Que você inspira as pessoas e você nem sabe o que foi, assim, você não sabe o que está acontecendo. Lógico também do legado de laços que a gente faz, né? Cara, todo final de semana você cria laços maravilhosos, assim, com pessoas sensacionais que você nunca viu na vida. E você passa a conhecer a pessoa no dia mais feliz dela e você tem uma experiência muito boa e a pessoa nunca mais esquece. Então, assim, eu tenho hoje de melhores amigos, provavelmente uns 20 ou 30, que era ex-noivos. Foram né? clientes, Foram né? clientes. Então, esses dias eu recebi um reconhecimento da prefeitura. Eu não sei bem o que foi aquilo. Foi um diploma de reconhecimento de trabalho feito para Petrópolis, né? E eu até levei, cara, um projeto que eu tinha vontade de fazer para deixar, né? Para que as pessoas... Por exemplo, eu vim de comunidade, né? Carente mesmo. Passei necessidade e o escambau. Na época, que eu era moleque, né, criança, eu lembro que tinha até algumas ações no meu bairro, assim, algumas ações relacionadas a esporte. Normalmente era sobre futebol, às vezes de atletismo, alguma coisa assim. Mas nenhum nessa área um pouco mais artística, né? E hoje, talvez, tem muito espaço para isso. Por exemplo, eu dei um exemplo lá para a pessoa falando o seguinte... A gente poderia ter um projeto de ir em alguma comunidade dessa e fazer alguma coisa e ensinar as pessoas. Eu tinha uma Kombi, não sei se você lembra. Eu comprei uma Kombi antiga, eu tinha vontade de ter uma Kombi vagamente. antiga. E aí essa Kombi ia virar essa coisa. Só que comecei a esbarrar em burocracias, porque para você ajudar, você precisa cumprir vários tipos de burocracias que você meio que
sendo uma pessoa física, sendo uma pessoa normal, não consegue, cara. É muito difícil você ajudar alguém hoje porque você tem que cumprir todas as protocolos, né, que o governo te exige. Então, mas que o governo faça, então. Minha ideia era o seguinte, é chegar nessas comunidades organizado, né, organizar com algumas... E chamar a molecada, cara, a criançada, e ensinar a parte de fotografia, parte de edição, parte de vídeo. Tem muita gente boa, esses moleques são muito bons. Então, sei lá, o cara mora lá na comunidade... Fala uma comunidade aí. Caxambu. O cara mora na comunidade de Caxambu. Lá vai ter padaria, lá vai ter venda, lá vai ter cabeleireiro, lá vai ter mercadinho. O moleque pode aprender a fazer uma rede social, ele pode aprender a fazer foto dos produtos e vender lá pra tia da cantina. Uhum. Ele pode aprender a fazer foto de unha e publicar e trabalhar, fazer uma rede social da moça que faz a unha e ganhar uma grana com isso. Ele pode fazer de tudo, cara, hoje, com o celular. É mais fácil, né? Lógico, com o celular ou qualquer outra coisa. Ele pode usar o celular do cara da padaria para fazer foto do pão, para anunciar que tá saindo pão agora às 6, para fazer um mail list para mandar pra galera da comunidade, tá saindo pão agora. E para mexer com com a comunidade inteira e ele ganhar a grana dele, e ele aprender uma profissão, e ele poder fazer uma coisa. Então isso é muito mais próximo de ganhar dinheiro do que só aprender a jogar futebol, de só aprender a correr, Então é uma coisa que aproximaria mais essa molecada da arte, de vídeo, de foto, de comunicação, publicidade, de ganhar uma grana ali de imediato, né? E realmente aprender. E por que não ir para esse mercado, trabalhar profissionalmente nisso? Simples de fazer. Só organizar alguém na associação, não sei como funciona isso, ir lá e marcar com as molecadas e ficar ali, passar o dia ensinando isso. Pô, você vai fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então é uma forma de deixar um legado, né? Então, é uma coisa de aprender fotografia, aprender editar, aprender vídeo de uma forma mais real ali, sem ser curso de internet, sem ser esse tipo de coisa. Mas de forma concreta, né? Talvez isso é uma das coisas que eu gostaria de fazer, de deixar, né? Eu acho que você já está muito bem posicionado para fazer isso, né? Você falou ali da galera que se inspirou e começou a fotografar por tua causa. E, pô, a primeira vez que eu recebi um feedback parecido com esse, eu falei, pô, cara, eu decidi trabalhar com audiovisual por causa da palestra que você deu lá no curso técnico uma vez, que eu já dei algumas oficinas lá. Eu, não, cara, eu decidi seguir nessa área, estou estudando, juntando dinheiro para comprar minha câmera, porque você me deu a ideia, eu gostei. Pô, cara, quase chorei no dia, muito emocionante, né? Muito gratificante. Eu sei que, no final das contas, é muito mais sobre isso do que sobre o dinheiro que a gente ganha. É óbvio que isso é muito importante e muito mais do que as experiências que o dinheiro proporciona é a tranquilidade, né? Você ter as contas no lugar para te permitir fazer as coisas que a empresa precisa, né? Por exemplo, você ter a segurança de que o aluguel está pago, de que os funcionários estão pagos, de que as dívidas estão acertadas. Você fica muito mais tranquilo para ser um profissional melhor. Né? Para viver aquela coisa do bem-estar, né? Exatamente. Você vai blindando a parte da criativa, como se tudo estiver certo, você consegue produzir mais. Exatamente. Então, assim, em relação a esse lado, né, do dia a dia, da empresa e tal, você estava comentando aqui antes da gente começar a gravar, que às vezes você tem muita dificuldade com mão de obra, né? O que você mais vive em relação a isso hoje? Hoje, cara, por a gente ter vivido uma fase de muita estrutura, né? De muita base, de muito estudo, hoje está muito tudo imediatista, né? As pessoas querem para ontem, elas querem entrar no mercado e querem ser você em 10 minutos, elas querem, já sei, tudo já sei, e você vai ensinar uma coisa, eu já sei. E aí você vai ver, não sabe. Não sabe, não é bem assim, tudo é muito assim, tudo é muito culpa das redes sociais, do celular, que é tudo imediato, né? Então hoje a dificuldade para mão de obra é que as pessoas não têm essa paciência que a gente já teve, de esperar, de acreditar, de construir uma base, porque se você tem uma base sólida, você sabe onde você pode chegar. Você está preparado para o terremoto, você está preparado para coisas não esperadas. Você não tem, você é muito imediato, você quer fazer tudo para ontem, você não consegue nunca atingir o que você pode atingir. Então, hoje, em relação à mão de obra, a minha dificuldade talvez seja essa um pouco. As pessoas chegam e já querem
fazer de tudo e já... Beleza, querer saber, mas tem que aprender primeiro. Você tem um processo que tem que ser seguido. Quando as pessoas entram na minha equipe, elas sempre entram na parte de iluminação. O que você vai fazer? Nada, você vai ficar olhando. Você vai ficar olhando. Mas eu vou ficar olhando só a luz do dia todo? Não, não é a luz. Você vai olhar como funciona o processo, você vai olhar o posicionamento das pessoas, você vai olhar para as pessoas, você vai olhar o atendimento, você vai ver como as pessoas são dirigidas. Comportamento. Você vai ver o acesso das pessoas. Tem gente que a pessoa está na sua frente, mas não é a hora de acessar. Você precisa ter o feeling para acessar a pessoa. Às vezes a pessoa acabou de receber aqui um bilhetinho. É um bilhetinho legal, é alegrinho, tem resenha. Mas às vezes é uma coisa mais profunda, a pessoa está no momento dela. Não é a hora de pedir foto, não é a hora, é a hora de se afastar, cara. Se afasta, espera o momento, é esse feeling que tu tem que assistir. Então a iluminação, a escola da iluminação não é só iluminação, não é só aprender a fazer luz, é observar. E aí, não, quero fotografar. Calma, cara. Você não precisa, você vai fotografar o quê se você não está vendo nada? Não é? Você está vendo o quê? Você está vendo o óbvio, você está vendo essa câmera aqui em frente. Tá, mas o que você está vendo através disso? O que você está vendo além disso? Para ser fotografado, você precisa ver. O que está acontecendo ali, né? O que as pessoas estão sentindo naquele momento? O que elas estão vivendo? Elas querem botar a câmera aqui e sair apertando. Não, cara, isso não. Isso é apertar o botão. Bota a câmera aqui, eu sempre ensino assim, bota a câmera aqui e é ver. Olha, observa. Ver o que você está vendo. Vamos lá, vamos o que você está vendo? Eu tô vendo isso. Não, tem mais, cara. Tem mais. O que você está vendo? Tô vendo isso. Não, tem mais, cara. Aí quando a pessoa relaxa, que ela consegue realmente ter interesse no que está acontecendo, ela começa a ver o mundo diferente. Ela, uau, tem isso. Tem muita coisa bonita no mundo, né? Tem muita coisa, cara, que está acontecendo naquele momento ali que a pessoa talvez está vendo só aqui, assim. Tira a venda que você vai começar a ver. Aí quando você vê, beleza, você viu, aí você tem o poder de querer fotografar. Aí você vai pegar a câmera e não vai sair nada. Beleza. O principal já aconteceu, você viu. Você viu, Principal. Isso aqui é técnica. Isso aqui, você aprender, isso aqui é questão de tempo. Aprender a mexer, tem uns que aprendem um pouco menos, um pouco mais rápido, mas é questão de tempo. Vai aprender. Mas ver, ninguém quer aprender a ver. Ver é diferente. E cada um vê de um jeito. Você vai ver de um jeito, ela vai ver de um jeito, eu vou ver de um jeito. E às vezes o seu jeito vai ser melhor que o meu. Você vai ver coisa que eu não estou vendo. Eu gosto de sempre ter olhares diferentes na equipe, porque às vezes eu estou vendo uma coisa aqui, eu estou viajando e tu está vendo outra. E as duas são legais, as duas são bonitas, então são perspectivas diferentes. Então hoje não tá rolando isso um pouco, assim, não tá rolando mesmo. As pessoas querem rapidez, não, tem um processo. Para você conseguir extrair o máximo de uma pessoa, você precisa ter um processo de aprendizado, ter uma base. Beleza, chegou lá no final, eu quero fazer, agora eu quero fotografar. Bom, você já aprendeu a ver, já aprendeu a luz, já aprendeu a observar, você pode ter perspectiva de ser um ótimo profissional. Parece que é uma reclamação em comum, né, cara? Parece que em todos os segmentos a parte mais difícil de um trabalho de uma empresa é gerenciar gente, é trabalhar com gente, é trabalhar com as pessoas, é entender como que as relações se constroem ali por trás, né? Um excelente exemplo que a gente tem aqui é o nosso estagiário. Quando a gente contratou ele ainda era muito cru, né? Ele era muito inexperiente, mas ele tinha uma sede, uma vontade de fazer as coisas, que foi esse o principal motivador da gente ter escolhido contratar ele. Uns meses antes, quando a gente estava ali selecionando quem a gente ia contratar, a gente teve contato com um rapaz que era da mesma idade, do mesmo contexto educacional. Esse outro rapaz, ele era muito bom, muito mais experiente, muito mais safo, se virava melhor e tal. Só que tinha um problema. Ele não respeitava a autoridade. Ele não entendia... Quando ele discordava de alguma decisão criativa, o que é perfeitamente válido, é exatamente isso que você falou, né? Às vezes uma pessoa muito menos experiente que eu vai ter um olhar diferenciado que naquele momento vai ser muito melhor. Só que aí, quando chegava na hora de fazer uma cena, eu virava para ele e falava, rapaz, preciso que você faça essa imagem desse jeito aqui. Ele falava, mas eu acho melhor fazer do jeito tal. Eu falei, tá, mas eu estou comandando essa captação aqui agora e eu estou falando para você fazer desse jeito. Mas por que não sei o que, não sei o que? Ela falou, cara, não dá tempo de eu ficar discutindo com o cara se eu tô certo ou não. Quem é responsável pela entrega final, quem vai tomar esporro ou perder dinheiro se der merda, não é ele, sou eu. Tem a sua empresa e vai lá e faça do teu jeito. Vai lá e faz do teu jeito, exatamente. Então, a gente acabou escolhendo um rapaz menos experiente, que está precisando de um treinamento muito mais intenso, mas que já está dando resultado. Pô. Ele faz aqui muito trabalho de edição, mas às vezes a gente fala um pouquinho sobre fotografia também, e ele gosta muito de futebol.
Semanas aí para trás, o Serrano aqui de Petrópolis, né, o time de futebol, ganhou um baita campeonato e ele estava lá com a nossa câmera que a gente emprestou para ele treinar. Cara, foi publicado numa página de futebol na Inglaterra as fotos dele. Ele tá todo feliz, tá todo bobo, já tá começando a desenvolver porque a gente viu que ele tinha um potencial ali e viu que a gente conseguia ensinar para ele o que ele precisava. Aí tu bateu num ponto agora que eu tô visando bastante isso já há algum tempo. Hoje eu tô querendo primeiro a pessoa e depois o profissional. Hoje eu tô visando a pessoa em todos os sentidos, né? Em relação a caráter, a lealdade, a disponibilidade, proatividade. Aí eu não sei nada, beleza. Saber a gente ensina. A gente ensina. O resto tu não ensina. Ensinar que o cara é ética, tu não vai ensinar. Se ele não aprendeu até agora, ele não teve esse tipo de entendimento ainda, não é você que vai conseguir fazer isso. Mas se ele já tem isso, beleza. Já está mais de metade do caminho percorrido. A técnica é o de menos para a pessoa. Então, hoje eu estou atrás da pessoa depois do profissional. A habilidade você treina, cara. O comportamento é que você tem que contratar. Você tem que escolher a pessoa com base em como ela se porta, em como ela se veste, como ela fala com você, como ela te respeita ou não te respeita. Né? É muito mais sobre isso do que você necessariamente achar o gênio indomável, cara. Não, exatamente. Não é assim que funciona. A banda toca... As coisas mudam muito de figura quando você sai do profissional independente para uma empresa, né, cara? Quando você começa a depender do trabalho dos outros pro teu dia a dia funcionar, você entende que é muito diferente. Não basta você ser bom. Ser bom é o ponto de partida. Abrir uma produtora audiovisual, não, eu quero que me contratem porque meu vídeo é bom. Irmão, se o teu vídeo não é bom e você montou uma produtora, tem alguma coisa errada. O teu vídeo tem que ser bom. Para você ter um estúdio fotográfico, você tem que fazer boas fotos. O diferencial não tá aí. Fazer direito não é diferencial, fazer direito é o mínimo. Dali para frente é que você tem as coisas que realmente vão fazer você se destacar no mercado, né? Você tem comportamento, você tem atendimento, você tem experiência, você tem relacionamento, você tem pós-venda, você tem vários outros fatores que vão fazer essa diferença, né? E eles podem usar isso, cara, a seu favor, né? Porque se você tá numa empresa que performa em grande estilo, performa nos melhores eventos, você vai aprender muita coisa. Então, porque assim, eu sou muito exigido. Eu vou exigir do cara igual. Não é que é ser chato. Eu sou, tá bom, eu sou chato. Chato, mas na questão de exigências, de não deixar passar, porque não passa. Eu trabalho com profissionais de alta qualidade, que não posso deixar falha, não posso falhar, não posso errar 1 milímetro, eu não posso atrasar 1 minuto, eu tenho que entregar sempre mais do que eu prometi. Eu tenho que andar num nível assim, tipo, como voltando ao assunto lá de se manter, né? Se manter relevante. Se manter relevante, você tem que se manter entregando. Você tem que estar ali, cara. Uma falha já era. Tipo, essa galera não é só o cliente final, mas são os profissionais que envolvem ali, né? No meu caso, cerimoniais, decoradores, não sei o quê. Tem vários profissionais. Que você tem que manter uma excelência de entrega nível... Então, assim, um profissional que está comigo é meu nome. Se ele vacila, eu vacilei. A culpa é minha, eu que escolhi ele. Uhum. Ninguém vai atrás desse fulano. Pô, o cara aqui fez isso. Não, cara. Eu que escolhi ele. O culpado sou eu. Não tem culpado. Sou eu o culpado. Quem assinou o contrato, né? Fui eu. Eu que, sei lá, quis uma coisa muito barata, me ferrei. Tipo, não pode ser assim. Então, ele vai ser forjado também. Tanto é que saiu, quase todo mundo que saíram, montaram suas empresas e estão voando. Graças a Deus. Eles foram meio que... forjado no aço ali. A minha primeira experiência profissional com esse nosso estagiário foi exatamente isso que você falou, né, cara? Eu dei mais confiança do que ele merecia e não supervisionei como deveria. Foi a cobertura de um evento, inauguração de uma loja. Ele fez imagens boas, mas não excelentes, né? Era de acordo com a expectativa, só que, cara, aí faltou a experiência, né? Faltou o civirol técnico, né? Cara, o sensor tava sujo. Um fiapo de cabelo no meio da imagem. Por 60% do material tinha um fiapo no meio da imagem. Nossa. A sorte monstruosa que a gente deu é que a entrega principal era um vídeo vertical. Então a gente conseguiu reenquadrar e retirar esse fiapo da imagem. Mas é o tipo de coisa que a gente precisaria de um dia de pós-produção, precisou de 5
para conseguir fazer direito. O trabalho de edição teve que salvar o material, teve que, né, fazer milagre com o material que tinha ali. E qual foi a nossa decisão ali depois? O rapaz não trabalhou bem, não vamos chamar mais. Não, muito pelo contrário. Vem cá, senta aqui. Tá vendo esse material? Ó, vamos assistir o vídeo final. O vídeo final ficou bom, não ficou? Legal. Agora vamos ver o material. Olha o que foi preciso ser feito para esse material ficar bom. Mestre, me desculpa, não sei o quê. Não, foi culpa minha. Eu falei, não foi culpa sua, foi culpa minha. Porque eu não te dei o direcionamento correto. Eu confiei que você saberia, sendo que você é muito menos experiente do que eu. Eu te tratei como eu me trataria. De quem é essa responsabilidade? É minha. Eu te tratei como um adulto, você é um adolescente. É óbvio que você vai cometer erros. Eu não posso confiar cegamente nesse nível uma pessoa que tem o nível de experiência que você tem. Então, beleza, você cometeu um erro, estou te trazendo aqui para te mostrar os erros que você cometeu, para te ensinar e você entender como não cometê-los lá na frente. Mas saiba que a culpa, a responsabilidade desse erro é minha. Às vezes o óbvio precisa ser falado, né? Pois é, cara. É o tipo de coisa que demonstra a ética dele, né? E todo momento, não, desculpa, não vai acontecer de novo, não. Ele reconhece... Não, isso é bom. Maravilhoso. Agora se tem um mais, mais não sei... Não, mais não. Não tem mais. Reconheceu, fechou, acabou. É isso. Reconheceu, é bom que é um aprendizado, não vai fazer de novo. Até para ele mesmo não vai acontecer, ele vai sempre... Nunca mais ele vai esquecer desse fio, ele vai ver sempre agora... Exatamente. Tem coisas que acontecem para não acontecer mais, gente. E é aí que a gente realmente se diferencia, né, cara, enquanto empresa. Não é necessariamente sobre fazer o melhor trabalho, é sobre a equipe que você monta, as pessoas que você confia, as pessoas que representam a tua marca. Você quer mesmo que essa pessoa represente a sua marca? Você quer mesmo que essa pessoa vista a camisa da tua marca? Porque enquanto ele tá ali com a camisa escrito o nome da tua produtora e ele fala merda, não foi ele que falou merda, foi a tua empresa que falou. A gente não quer fazer meia boca, a gente não quer assumir risco de um profissional mais barato, que é muito bom, mas que tem uma questão de comportamento, aí ele distrata um parceiro, ou fala uma besteira na frente de um cliente. Tem muita coisa que pode te ferrar com o comportamento. Pois é. Um cara que vai beber no evento, Porra. Tem um cara que vai fumar no meio da gente, vai sentar no meio do convidado ali, vai... Tem algumas coisas que são de etiqueta, né? São coisas básicas, assim, que você não deve fazer. Pô, mas eu tô cansado, beleza, mas aqui tu não tem como. Aqui é um lounge do convidado, tu não tem como você sentar aqui, que acabou com o meu nome aqui, acabou. A gente tá servindo o tempo todo, né, cara? A gente tem que área de serviço. Cara, a gente serve, e aí você tem que ser bastidor, a gente faz o máximo possível para que ali os atores principais brilhem e você faz aquilo acontecer, você não tem que pegar essa onda junto, né? Não é, exatamente. Cara, superou absolutamente todas as minhas expectativas esse bate-papo contigo. Foi exatamente o que eu esperava e muito mais. Eu fico muito feliz de poder agraciar o primeiro episódio, o piloto desse podcast, com a presença tão relevante, com um impacto cultural tão grande aqui na cidade, no mercado como um todo, né? Como você mesmo falou, muitos fotógrafos entraram no mercado por serem inspirados pelo teu trabalho. Eu, inclusive, você foi uma das maiores referências ali no meu começo de carreira, nas minhas primeiras pesquisas, estudos e não sei o quê. É realmente uma honra estar aqui contigo. Teu legado é incontestável, né? Como os incontáveis prêmios que estão lá no teu site e a prefeitura reconhecendo, cara. Realmente foi um prazer te receber aqui. O prazer foi meu, cara. Obrigado pelo convite. Se você tiver mais alguma coisa aí para comentar, alguma coisa que você acha que faltou a gente discutir, fica à vontade, a câmera tá ali. Não, acho que a gente pode dar aquela última lembrada das pessoas, né? Para que, se elas querem fazer alguma coisa, não desista. Vai até o final. Vai ter obstáculos, vão passar por poucas e boas, mas se você acredita, você vai que você consegue, cara. Se quiser, você pode ser o presidente do Brasil. Se você acreditar, você consegue. Tudo você consegue. O esporte trouxe muito isso, né? Uhum. Esse ano eu fiz uma maratona de montanha, né? Mas eu não corria. Eu comecei a correr ano passado, em novembro, em outubro, alguma coisa assim, do ano passado. Uhum. E eu tinha um sonho de fazer uma maratona. E aí todos os assessores de corrida falam, impossível, Giovanni, é impossível, é impossível, é impossível. 6 meses para fazer um treinamento de uma maratona com altimetria é impossível, não tem como. E aí, eu sou chato, né? Eu sou aquele cara que não desiste. Aí, eu cheguei num cara, ele me deu esperança. Ele falou assim, cara, é muito difícil.
Não vou falar que é impossível, que talvez não seja. Mas você teria que treinar todos os dias da sua vida. Todos. Preparação física, nutricionista, treino e treino e treino. Todos os dias. Todos os dias. 6 meses, todos os dias. Você está com essa disposição? Eu tô. Eu vou fazer. E eu treinei todos os dias da minha vida. Pô. Durante 6 meses. Meu primeiro KM foi em outubro. Em abril, eu estava lá na Patagônia fazendo uma maratona de montanha, 42 quilômetros. Puta merda. Com 3.000 de altimetria. E aí, cara, foi aquilo... Eu pensei, uau, tudo é treinável. Tudo, se você ir para dentro e fazer certinho, não desistir, você consegue. Tem que querer. O ruim é porque tem muita gente que quer querer. Eu quero querer fazer aquilo, mas eu não me dedico ao ponto. Mas se dedicar... Querer o resultado, não querer o processo, né? Você tem que viver o processo. Se você quiser o processo e fizer tudo certinho, você consegue. Então, se você tem ideia aí de entrar na fotografia, ou no cinema, ou qualquer outra área, vai que você consegue. Pô, espetacular, cara. Não tem como encerrar melhor do que isso, né, cara? Combinou até com o legado. É o aqui, legado, né? cara. É isso. Cara, muito obrigado aí. A proposta daqui é realmente trazer as maiores referências de suas respectivas áreas e entender onde que o nosso trabalho impacta o mundo, né? Muito mais do que a gente fazer algo excelente e ter orgulho do que a gente faz, é sobre o que a gente deixa para trás, né? Como que a gente deixou o mundo melhor com o nosso trabalho. E, pô, incontestável, cara. O teu trabalho deixou um legado imenso para esse mundo. E é isso. Obrigado novamente. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu.